Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela e lá vem mais uma atualização do OBS Studio. Ele sai da versão 31.03 e agora avança mais uma versão. Ele não é a versão 32, mas ele já tem algumas novidades aqui que você vai ver nesse vídeo. E se você gostar desse vídeo, apoie deixando um gostei, comente, compartilhe. E se você está fazendo live stream ou gravações e quer fazer cortes, você pode usar o sistema da Nexus Clips que faz esse corte para você automaticamente através de IA. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção para minha câmera, tenho uma seleção para o jogo, ou no caso, se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera. Aqui nós temos vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título, e temos stickers para poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo está pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok, pode compartilhar diretamente para o YouTube Shorts. E o mais interessante, ele já coloca título e descrição. Programou ou publicou, ele já vai para sua conta do YouTube e já vai ser postado lá. No TikTok, a mesma coisa. O canal Abrigo 76 tem um desconto para você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. O link do OBS 31.1 Beta 1 vai estar aí na descrição. Lembro novamente, é uma versão de testes, mas você pode testar junto comigo, basta que você baixe ele. Para baixar, você vai vir até aqui embaixo, vai clicar aqui em Assets. Ele vai abrir um monte de versão. E no meu caso, que eu estou no Windows, eu vou escolher o OBS 31.1 Beta 1. Vou baixar essa daqui e instalar. Mas para instalar sem ser por cima do seu, você vai usar o sistema de portátil. Tá aqui o OBS baixado. Eu vou dar 2 cliques. Eu peguei a versão zip justamente para ela não instalar por cima da minha versão atual. Eu vou extrair isso aqui em uma pasta. Pode ser até na área de trabalho. Não tem problema. Depois de ter extraído, você vai entrar na pasta e você vai criar um arquivo com o seguinte nome: novo arquivo de texto OBS underline portable mode. Observem bem como é que escreve. Vou tentar deixar isso aqui na descrição para vocês, mas é só seguir como está aqui que vai dar certo. Se o seu não estiver mostrando TXT aqui, é só deixar sem o TXT, não tem problema. O meu mostra, então tem que ficar. Quando você for iniciar, você vai vir aqui em BIM, 64 bits, vai procurar o atalho, vai clicar com o botão direito, mostrar mais opções e vai vir na opção enviar para a área de trabalho. Ou você clica com o botão direito do mouse, segura, arrasta, solta e manda criar um atalho aqui. Tanto faz. Pronto, criou aqui. Observe que aqui tem 3 pastas. Quando eu der 2 cliques, ele vai criar uma nova pasta de configuração. E isso quer dizer que o portátil funcionou. Assim você tem um OBS Studio instalado isoladamente para você testar. Eu vou configurar de qualquer maneira aqui, porque o que eu preciso para mostrar para vocês não depende de configuração. A primeira coisa que você vai notar, ó, que o botão de sair do OBS, ele sumiu, não está mais aqui. Então você tem iniciar a gravação, câmera virtual, modo estúdio, configurações, e não tem mais o botão de encerrar o OBS. Esse botão saiu. Uma configuração que alterou é aqui em aparências. Antigamente nós não tínhamos opção de fonte e nem de densidade. Você tinha aqui o tema, o tipo de tema que você vai usar. Por exemplo, eu gosto muito do tema clássico. Por que eu gosto do tema clássico? Porque ele é mais compacto e eu consigo diminuir o OBS e caber numa tela 720. No caso 720p, né? 1280 por 720. Agora, mesmo no tema default, eu consigo não só diminuir as fontes, elas vão ficar menores, como também eu consigo diminuir a distância entre os elementos. Dessa forma,
eu vou conseguir ter uma janela que ela vai ser muito melhor para trabalhar em telas pequenas. Telas grandes também, como seria isso? Configurações, aparência, aí no caso, eu preciso enxergar, vou clicar aqui em Font Size e aumentar, as fontes já ficam maiores, mesmo numa tela 1080p, eu já vou usar dessa forma até para facilitar vocês enxergarem aí o que precisa. Aí tem a densidade clássica, compacta, normal e confortável. Essa densidade é a distância entre uma borda e outra, tá vendo aqui? Deixa eu tentar mostrar para vocês mais de perto. Aqui, uma borda e outra, deixa eu mudar para compacto, aplicar. Você vê que o espaço aqui ele diminui e também o arredondamento aqui nos cantos muda. Ah, que bobagem, nem deviam perder tempo com isso. Deviam sim, porque isso vai facilitar demais para quem tem uma tela pequena e para quem quer enxergar em telas maiores. Uma outra coisa que mudou aqui é quando você tem, por exemplo, eu vou colocar aqui um display de captura de vídeo e vou utilizar aqui a Emit. A Emit é uma câmera que ela é 4K, ela tem uma resolução muito boa, vocês podem observar aqui, ó. Nossa, como eu tô velho, viu? Você pode observar os detalhes da pele, de textura, cabelo, tá tudo aqui, tá vendo? É uma câmera excelente. Você pode usar ela em 1080p ou em 4K, tanto faz. E antigamente, para você aumentar o zoom da tela para poder fazer qualquer coisa, você tinha que vir aqui em dimensionar a janela e botar a tela e depois segurar o espaço e usar a roda do mouse. Nossa, quanta ruga. Agora você pode vir aqui, ó, e com o sinal de mais e aumentando gradativamente. Isso vai facilitar bastante também. É uma coisa pequena, mas é uma evolução que o programa está tendo. Depois, quando você quiser voltar, você vem aqui em dimensionar a janela, coloca a tela, está em 100%, ou dimensionar a janela e ele reduz aqui, você volta a ter a visão completa. Essa câmera está aqui na descrição, é uma câmera de excelente custo-benefício. Se eu não me engano, ela está entre 450 e 500 reais no Mercado Livre. É uma câmera 4K, hein? Uma outra configuração nova aqui, deixa eu desligar essa câmera. Você vai vir agora em configurações. E essa é para quem faz Twitch, hein? Quem faz transmissão na Twitch, ó. Transmissão, Twitch. Você pode conectar a conta ou usar a chave de transmissão. E você, quando habilitava aqui o Enhanced Podcast, isso aqui, se vocês quiserem saber mais, eu tenho um vídeo só sobre Enhanced Podcast. Basicamente é você fazer 3 resoluções ou 4 para poder transmitir na Twitch, ou seja, 360p, 480, 720 e 1080. Se você desabilitar isso aqui, sua live vai só em 1080 e isso é ruim para o seu público que não pode escolher. O que é que acontecia? Quando a gente usava essa opção aqui, depois vinha em configurações, avançado e colocava aqui, ó, atraso na transmissão, você ia começar a transmissão e ia dar um aviso, olha, não posso começar uma transmissão com atraso. Agora, no modo beta, quando você faz isso, coloca aqui transmissão, Twitch, usar a chave de transmissão. Copia a sua chave. Cola aqui. Aplica. Ok. Então agora você pode fazer sua transmissão com atraso. Para algumas pessoas isso é importante, principalmente para quem joga competitivo, porque não quer que a pessoa assista e descubra onde é que você está no jogo, então você bota um atraso lá. Um outro ponto a se comentar é que agora nós temos suporte ao Windows ARM. Toda vez que você vê essa sigla WOA, se refere a Windows on ARM. Aí o que é isso? Vamos pesquisar aqui para ver. Windows ARM refere-se à versão do sistema operacional do Windows da Microsoft que é projetada para rodar em processadores baseados em ARM. Então, quando você tem agora um computador, você comprou lá na loja seu computador, um notebook, alguma coisa que ele tem um processador baseado em ARM, você vai ter o suporte nessa versão 31.1.0. Porém, essa versão ela só deve ser considerada como experimental, ou seja, pode funcionar ou não. Existem outros detalhes que foram adicionados, mas não é relevante aqui para o vídeo, vocês podem ler, eu vou deixar aqui na descrição o site onde informa todas as alterações, inclusive correções de bug da versão anterior. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, apoie, deixa um like no vídeo, comente, se tiver qualquer dúvida pode perguntar
Lembre que essa versão é uma versão de testes, ou seja, se você não voaria em um avião de testes, não use o OBS de teste para trabalhar. Então, baixa, testa, qualquer dúvida pergunte e até a próxima.